Salve, salve, meus amigos e minhas amigas aqui do canal Central do Esporte. Eu sou o Fabrício Lopes e hoje eu venho recheado de informações e notícias sobre o seu clube aqui no nosso canal. Eu vou falar, por exemplo, dos privilégios do Neymar no Santos, inclusive podendo até mesmo divulgar documentos internos do clube visando a próxima convocação. Aliás, por falar em convocação, Carlo Ancelotti esteve no Mineirão ontem, assistindo a Cruzeiro e Corinthians. Sim, pessoal, tivemos rodada de Campeonato Brasileiro. A quarta rodada do Certame Nacional aconteceu nesta quarta-feira e eu trarei para vocês os resultados. Quem está no topo, teve mudança lá na zona de rebaixamento no posicionamento das equipes. Tem jogo dos desesperados hoje, ou seja, tem muita coisa para a gente conversar. Baila Vini, baila Vini, baila Vini! Ontem tivemos Real Madrid e Benfica. Cristiane, apesar de ter viajado a Madrid, não pôde jogar. O Benfica tinha tentado uma liminar junto à UEFA para liberar o jogador, mas a UEFA disse não. Cristiane não jogou e viu sua equipe cair diante do Real Madrid e dar adeus à UEFA Champions League. Também quero falar de Botafogo, quero falar de Bahia. Ambos jogaram a Libertadores da América ontem. Quem se classificou? Quem ficou pelo meio do caminho? Qual é o próximo confronto daquele que passou? Vamos falar sobre tudo isso? Temos que falar sobre o Flamengo, que joga hoje a Recopa Sul-Americana. E a provável escalação pode surpreender muitos torcedores rubro-negros. Tá vendo só? São muitas notícias que a gente tem para trazer para vocês. Então fica até o final do vídeo, mas já aproveita, enquanto a vinhetinha vai rolar agora, para se inscrever no canal, clicar no sininho e marcar a opção todas para não perder nenhuma atualização de novo vídeo. E quer saber só entre nós? Chama o seu vizinho, chama a sua vizinha. Não interessa o clube que ela torce, chama eles para virem aqui para o Central do Esporte. Vamos crescer o nosso canal falando sobre o nosso clube e também sobre os nossos adversários. Fechou? Tô contando com vocês. Simbora! Antes de mais nada, você precisa saber que você pode nos encontrar também no Instagram, através do nosso perfil, @YT_Central do Esporte. Você encontrará todas as notícias do futebol brasileiro e internacional em tempo real. Portanto, esperamos todos vocês também no Instagram. Guardou? E bora começar o nosso giro de notícias falando sobre o Santos. O clube da Vila Belmiro, o clube de Neymar, deixa o Neymar realizar algumas situações que só mesmo uma estrela da grandeza do Neymar teria permissão de fazer. O Neymar compartilhou um documento secreto no seu Instagram para se defender antes da convocação. O atleta compartilhou um relatório com dados físicos para se valorizar. Ele postou pensando que esses dados poderiam gerar um debate positivo sobre a sua forma física. A preocupação seria a próxima convocação. Nenhum outro jogador se incomodou com a divulgação. Na diretoria dizem que o ideal é manter sigilo, mas que isso não pode virar um problema. A regalia de poder publicar um documento interno sem maiores problemas não é a única. Neymar é o único atleta com profissionais próprios no CT Rei Pelé e faz alguns treinos na sua casa, por exemplo. O Santos entende que, pelo astro que é, Neymar até que faz poucas exigências. E aí, vocês concordam que o Neymar, pela grandeza que tem, pelo tamanho que tem, pode ter algumas regalias que os demais jogadores não têm? Bom, o Santos foi eliminado no Campeonato Paulista e agora visa apenas o Campeonato Brasileiro. E hoje, o Santos tem aquele jogo dos desesperados para realizar. Por quê? Porque a quarta rodada do Campeonato Brasileiro começou e o Santos, com os resultados que aconteceram nesta quarta-feira, passou a ser o lanterninha da competição, com apenas um pontinho. Cruzeiro e Corinthians jogaram a quarta rodada do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, às 20 horas, no Mineirão. A equipe do técnico Tite amargava até então a lanterninha do certame nacional.
Já o Corinthians vinha de uma boa vitória sobre o Bragantino e tinha uma vida mais tranquila no campeonato. Os corintianos entraram em campo com a boca tampada, em alusão ao que Prestiani fez com Vini Júnior no primeiro jogo do embate entre Benfica e Real Madrid. Mas em campo, foi o desesperado Cruzeiro quem saiu na frente. Aos 9 minutos do primeiro tempo, Matheus Pereira fez linda jogada e venceu o goleiro Hugo Souza, abrindo o placar para a Raposa. Festa da torcida celeste. E aos 39 minutos ainda do primeiro tempo, o Cruzeiro ampliou o placar em outra bela jogada de Matheus Pereira, que resultou no gol de Caio Jorge. Porém, o centroavante cruzeirense estava em condição irregular e o gol foi corretamente anulado. Mas dois ditados muito usados no meio do futebol, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e quem não faz leva, fizeram o efeito mais uma vez e o Corinthians chegou ao empate no gol de cabeça de João Pedro em cobrança de escanteio aos 36 minutos do segundo tempo. O empate tira momentaneamente a Raposa da lanterna do campeonato, mas dependendo do resultado entre Santos e Vasco, o time de Belo Horizonte pode voltar a amargar as últimas colocações na tabela. Neste momento, o Cruzeiro é o 17º colocado com 2 pontos em 4 jogos. E o Timão subiu para a 3ª colocação com 7 pontos. E esse jogo contou com a presença de Carlo Ancelotti, que acompanhou o jogo pela 4ª rodada do Certame Nacional. O clima foi de festa, o Mineirão deu as boas-vindas e o Cruzeiro não perdeu tempo. Entregou uma camisa celeste personalizada para o italiano. Ancelotti realiza as últimas observações antes da próxima convocação da seleção brasileira. A lista será divulgada em março para os amistosos contra França e Croácia. No Cruzeiro, 4 jogadores estão no radar: Fabrício Bruno, Kaique, Matheus Pereira e Caio Jorge. Inclusive, Fabrício Bruno e Caio Jorge já sentiram o gostinho de serem convocados por Ancelotti. Do lado do Corinthians, o alvo principal é o goleiro Hugo Souza. Hugo vem em uma fase espetacular e já esteve nas últimas listas contra Senegal e Tunísia. A primeira coisa que tem que ter é o respeito ao torcedor. E a minha vida toda eu tive e vou continuar tendo. Ele respeita porque eu sei o quanto ele ama o Cruzeiro, o quanto de carinho ele tem, o quanto de ele vai para casa e que fica com uma situação melhor, tendo o seu clube vencer. Eu sei disso. Eu tenho uma real dimensão disso. E eu tô brabo justamente por não poder proporcionar isso. Por quê? Porque o desempenho teve em algum momento, e isso a gente tem que persistir, ter esse discernimento, que o desempenho e o resultado vão bater no Campeonato Brasileiro dessa forma. E o Atlético Mineiro, que perdeu para o Grêmio por 2-1 na Arena do Grêmio em Porto Alegre, ligou o alerta na cidade do Galo. O Atlético sofreu uma condenação pesada na FIFA e o prejuízo passa dos 8 milhões de reais. O motivo? A contratação do zagueiro Ivan Romano. E olha, o prazo é curto. Se não pagar, o Galo pode ficar impedido de contratar. A dívida é com o Palestino, do Chile. O Atlético confirmou a decisão, mas garantiu que a situação está sob controle. Segundo o clube, eles já tinham procurado os chilenos antes mesmo do veredito e o departamento jurídico já está no caso. Aspas para a nota do Atlético. Temos um prazo e vamos acertar como estamos fazendo com todos, informou o clube. Segundo o jornal La Terceira do Chile, esse prazo é de 45 dias. Caso não cumpra, o Atlético corre o risco de sofrer transfer ban, ficando impedido de registrar novos jogadores. E quem acabou de derrubar um transfer ban foi o Santos. O Santos pagou cerca de 2,56 milhões de euros, aproximadamente 15,3 milhões de reais, ao Arouca de Portugal pela transferência de João Basso e vai derrubar o transfer ban imposto pela FIFA. Desta forma, nos próximos dias, o clube deve ter o nome retirado do site da entidade das equipes proibidas de registrar novos jogadores. Consequentemente, o clube será liberado para atuar novamente no mercado de transferências e buscar reforços para o elenco de Juan Pablo Vojvoda. No último dia 19, a FIFA publicou
o Santos na lista dos clubes vetados de registrar novos jogadores por 3 janelas como punição, o que surpreendeu a diretoria santista. Havia o entendimento que o valor poderia ser quitado até o dia 26 deste mês. Com a derrubada do transfer ban, o clube vai inscrever o meio-campista Christian Oliva, jogador contratado do Nacional do Uruguai e que vem mantendo a forma física no clube há alguns dias. O uruguaio deve ter o nome publicado no bid da CBF em breve e pode ser liberado para estrear com a camisa alvinegra. Liderança mantida, mas com muito sofrimento. O Palmeiras venceu o Fluminense por 2-1 em Barueri, em um jogo que teve de tudo: lei do ex, brilho de Vitor Roque e uma pressão absurda do tricolor. O Verdão segue no topo, mas a pergunta é: esse time é imbatível ou o Fluminense merecia mais? O time de Abel Ferreira entrou muito ofensivo, pressionando a saída de bola do tricolor desde o primeiro minuto. E a estratégia deu certo. Logo aos 6 minutos, Maurício roubou a bola no campo de ataque, serviu o Vitor Roque e o camisa 9 só foi parado com falta pelo goleiro Fábio. Pênalti. Mas foi pênalti, claro. Vocês estão vendo aí na telinha o pênalti do Fábio em cima do Vitor Roque. O próprio Vitor Roque bateu com a frieza de um veterano e abriu o placar. Mas, mais uma vez, tivemos um pênaltizinho mandrake a favor da equipe alviverde. Agora, para o Fluminense, o castigo não parou por aí não. Aos 10 minutos, Alan resolveu fazer uma pintura. Em jogada individual, ele limpou a marcação e ampliou o placar. Naquele momento, o torcedor palmeirense pensou que vinha uma goleada por aí. Mas o Fluminense não se entregou. Mesmo com o 2-0 contra, o time das Laranjeiras não se desesperou. Colocou a bola no chão e começou a ditar o ritmo. O nome do jogo para o Fluminense era Lúcio Acosta. Ele se tornou o motorzinho do time e aos 39 minutos do primeiro tempo achou o espaço que precisava para descontar. 2-1. E o jogo incendiou. A partir daí, o que vimos foi um bombardeio. Otávio, Lúcio e Martinelli tentaram de tudo, mas não passaram da muralha chamada Carlos Miguel. O goleiro alviverde garantiu que a vantagem mínima fosse para o intervalo, mas o sinal de alerta estava ligado. O segundo tempo trouxe um roteiro de cinema, a volta de John Arias para enfrentar seu ex-clube. Ele entrou aos 12 minutos e o clima no estádio era bizarro. De um lado, a festa da torcida do Palmeiras, do outro, a hostilidade, e o colombiano entrou pilhado. Em menos de 4 minutos, já levou um amarelo por falta brusca, mas a qualidade técnica não sumiu. Arias foi um dos jogadores mais ativos na partida. 11 passes certos e 2 dribles que desequilibraram a defesa carioca. Com esse resultado, o Palmeiras chega aos 10 pontos em 4 jogos. Está empatado com São Paulo na pontuação, mas leva melhor no saldo de gols, 7-4. Já o Fluminense continua com 7 pontos e cai para a 5ª colocação. Fala galera, eu sou a Cat e hoje eu vou falar com vocês sobre os jogos de ontem da Libertadores com os brasileiros. Com mais de 45 mil torcedores na Arena Fonte Nova, o Bahia viveu uma noite de terror, perdeu para o O'Higgins nos pênaltis e está fora da Libertadores logo na primeira fase. E olha que o começo do Bahia foi digno de cinema. Aos 20 segundos, o William José abriu o placar para o Bahia, com o estádio explodindo de emoção. O mesmo William José ampliou o placar no rebote de um pênalti que ele mesmo perdeu. Parecia que ia ser um atropelo do Bahia. E o Bahia, que parecia ter a classificação em mãos, no segundo tempo desandou totalmente. Aos 8 minutos, no erro de passo de Ademir, permitiu o gol de Castilho. E aí o time do Rogério Ceni desandou total. Foi muito nervosismo, muito passe errado, uns erros grotescos mesmo. Não parecia o mesmo Bahia do primeiro tempo. A partida foi para os pênaltis e o pênalti também foi um pesadelo para o torcedor do Bahia. O último pênalti ficou por conta do capitão Everton Ribeiro, que bateu mal demais. Deu na mão do goleiro, fazendo o Bahia se despedir precocemente da Libertadores e encerrando totalmente seu calendário internacional em 2026. Agora é um momento difícil, né? Muita tristeza, todo mundo cabisbaixo, pouca conversa, não... Às vezes falta palavras, né? Era um jogo que a gente jogou bem, infelizmente não conseguimos matar o jogo e foi para os pênaltis. Fui infeliz ali na cobrança, é o meu jeito de bater, não consegui deslocar o goleiro. Ele foi bem, ele ficou, me atrapalhou bastante.
Mas agora é seguir em frente, trabalhar, aguentar a pressão, as críticas que merecemos, né? Mas seguir em frente, trabalhando para poder dar a volta por cima e nos próximos jogos vencer, que é assim que a gente vai dar a volta por cima. Já o Botafogo se classificou, porém o elenco ainda assim ficou na bronca ali com a torcida e eu vou te contar direitinho os detalhes do jogo. O primeiro tempo do Botafogo foi um treino de luxo, se pode se dizer assim. O Botafogo dominou totalmente o primeiro tempo. Na primeira etapa foram 3 bolas na trave. Chegou um momento no primeiro tempo que estava 10 finalizações a 0 para o Botafogo. E o placar refletiu nisso, né? O Alex Telles fez um golaço de cobertura e Danilo ampliou o placar nos acréscimos. Então a vitória parecia muito bem encaminhada, mas no segundo tempo o Botafogo também desandou. O ritmo do Botafogo caiu demais no segundo tempo, principalmente o Montoro e o Barreira, que jogaram muito abaixo do que jogaram no primeiro tempo, estavam muito cansados. Tanto que o Nacional Potosí acertou uma bola na trave que, se entrasse, levava a disputa para os pênaltis. E esse recuo estratégico ou mesmo físico deixou a torcida do Botafogo muito estressada. O Botafogo foi muito vaiado no segundo tempo pela torcida, mas do mesmo jeito o Botafogo se classificou. Já tem o adversário na próxima fase. Para a terceira fase o Botafogo vai enfrentar o Barcelona do Equador. Vocês acham que o Botafogo tem condição de ganhar a Libertadores de novo, trazer o bicampeonato para casa? Deixa nos comentários. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, viu, Fabrício? E agora é com você. E hoje o clima é de bastante tensão na equipe do Flamengo. Pelo menos para os torcedores rubro-negros. Mais de 67 mil ingressos já foram vendidos para a partida de logo mais contra o Lanús. O Flamengo vai tentar a sua segunda conquista internacional no Maracanã, palco sagrado do futebol mundial. O técnico Felipe Luiz pode montar uma equipe ofensiva, porque precisa do resultado para poder ganhar esse título. O resultado mínimo, 1-0, leva para a prorrogação. 2-0 faz com que o Flamengo se sagre campeão da Recopa Sul-Americana ainda no tempo normal. Mas eu quero falar com vocês a respeito de Saúl, meio-campista espanhol contratado para reforçar a equipe rubro-negra. O meia já abandonou o uso de muletas e de bota ortopédica, que utilizava desde o início do procedimento. Os movimentos de locomoção básica foram retomados sem restrições severas nos últimos dias. A equipe de fisioterapia foca agora na correção de desequilíbrios musculares pré-existentes no atleta. A próxima etapa prevê o início de atividades leves no gramado sob supervisão profissional. Pela avaliação médica, o jogador vem evoluindo muito mais rapidamente do que o previsto. O prazo estimado para que o volante esteja à disposição da comissão técnica varia entre 3 e 4 meses após a cirurgia. Como o procedimento já está para completar 60 dias, o clube aguarda o retorno do atleta mais para o final do mês de abril, início do mês de maio. Mas o clube aguarda essa volta com muita cautela, avaliando o jogador dia a dia. Tanto que a transição para o campo ocorrerá de forma escalonada, começando com os fisioterapeutas e passando posteriormente para os preparadores físicos. Somente após a avaliação de todos os setores e de testes de força e estabilidade é que Saúl será integrado gradualmente aos trabalhos com o restante do grupo. Esse método de inserção progressiva é padrão no Flamengo, para atletas que passaram por intervenções complexas no sistema locomotor. Portanto, ainda vai levar mais um tempinho para Saúl estar em campo. Mas a boa notícia é que já está na reta final do processo e muito em breve ele pode reforçar a equipe rubro-negra. Saúl faz ou não faz falta para a equipe de Felipe Luiz? Coloquem aqui nos comentários. Pessoal, essas eram as principais notícias que eu tinha para trazer para vocês neste momento. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. E bora chamar geral para se inscrever. Todo mundo tem um amigo flamenguista, vascaíno, tricolor, são paulino, palmeirense, corintiano.
Chama todos eles para se inscreverem aqui. Espalhem nos grupos de WhatsApp. Ajuda o nosso canal. Tamo juntos. Obrigado por tudo e até a próxima.